Para muitas pessoas, o ano já acabou, né? Para muita gente, o ano já acabou. Para muita gente, nada mais pode acontecer de novo na sua vida, nada mais pode se manifestar diferente. Tem pessoas que já começaram a fazer um balanço. Oi, Beli, tudo bom? Começaram a fazer um balanço, né, do ano de 2022. Alguns já começaram a fazer aqueles famosos planejamentos para 2023. Aqueles mitos, que são mitos. Vou emagrecer. Quem já falou que vai emagrecer ano que vem, levanta a mão. Todo ano eu falo isso, irmãos. Até começo bem, mas depois desando. Depois desanda, Abel. Oi? Você quer engordar, Abel? Vamos conversar depois? E se a gente acha um médico para transferir daqui para aí, né? Aí fica zeradinho, né, Beth? Dá certo. Alguns falam, vou começar a fazer academia. Na realidade, já paga academia faz uns 3 anos, mas nunca foi, é sócio. Só não tem retirada. Mas não, ano que vem, quem já falou que o ano que vem vai fazer academia, levanta a mão. Olha lá, já tem umas mãos. Tá vendo? É batata isso. Alguns falam que vão engordar, né, Bel? Outros falam que vão comer melhor. Alguns falam que vão fazer curso de inglês, que eu quero falar inglês. Quem vai fazer curso de inglês ano que vem, levanta a mão. Olha lá. Vai fazer, né, Shirley? Mas são planejamentos que nós fazemos, né? E por que será? Por que será que as pessoas, elas já estão pensando no ano que vem, sendo que esse ano não acabou ainda, e tem muita coisa em aberto nas suas vidas ainda? Eu queria ler um texto com vocês, ler o texto de Eclesiastes. Abra comigo Eclesiastes, capítulo 7, verso 8. Eclesiastes 7, 8. Na realidade, eu quero começar com vocês com o texto de conclusão, que nós vamos concluir essa mensagem. Eclesiastes, capítulo 7, verso 8. Nos diz o seguinte, vamos ler só a parte A do versículo, diz assim. É 7, 8. Tá, 1, 8. Diz assim. O fim das coisas é melhor do que o seu início. Sabe, meus irmãos, é nisso que eu creio, e é nisso que eu quero, nessas 2 semanas agora, nessas 2 quartas-feiras, pensar com vocês, que o final deste ano pode ser melhor que o início. Tudo aquilo que está pendente na sua vida ainda, pode ser colocado em prática, né? Você pode acabar o seu ano com alegria, que é o tema do que eu quero falar com vocês aqui. Você pode encerrar esse ano com alegria, através de fé, perseverança. Deus pode fazer grandes coisas na sua vida, nesses 10 dias que faltam para encerrar. 10 dias? 10 dias para encerrar esse ano. Mas eu quero pensar com vocês, através da história de uma das conhecidas e belas histórias da Bíblia, que está relatado no livro de Ruth, né? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1, verso 1. Ruth, capítulo 1, verso 1. Aqui. Você não sabe, está Ruth, está depois de Juízes. Ruth capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 5. Vamos orar antes de nós lermos, para que realmente o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de estarmos juntos na tua presença, juntos na presença do teu Espírito. A tua igreja está reunida aqui, meu Pai. Por isso eu te peço, fala aos nossos corações, Senhor. Ministra-nos poderosamente nessa noite. Nós queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir a tua direção. Aqueles seus filhos que estão aqui, Senhor, que o Senhor traga alegria ao coração de cada um deles, que o Senhor traga esperança ao coração de cada um deles, e nós possamos sair daqui transformados e cheios da tua presença, em nome de Jesus.
Amém. Amém? Ruth, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5, diz o seguinte: na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Verso 3: morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth, depois de terem morado lá por quase 10 anos. Morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Amém. Meus irmãos, o que Noemi estava passando? A terra natal dela passava por fome. Então, era uma fome, crise financeira. Era um local onde as pessoas estavam morrendo de fome. E aí nós temos um quadro, onde ela, Elimeleque, Noemi e seus 2 filhos mudam de cidade, mudam de local, de residência. Ou seja, eles vão para outro lugar. Eles são estrangeiros numa nova terra, em Moabe. E aí, chegando lá, sendo estrangeiros naquela terra, o que acontece? Elimeleque morre. O marido de Noemi morre. E mais para frente, o que acontece com ela? Ela perde os seus 2 filhos. Olha a situação dessa mulher. Fugindo da sua terra por crise, sendo estrangeira numa terra que não era dela. Nessa terra que não era dela, onde ela era estrangeira, o que acontece com ela? Ela perde o seu marido. E logo depois, ela perde os seus 2 filhos. Ruth, que era casada com um dos filhos dela, ficou viúva e perdeu seu sogro. E Orfa, que era outra nora dela, também ficou viúva e perdeu seu sogro. Sabe, meus irmãos, lendo esse contexto, essa situação difícil que essa mulher estava passando, eu fico imaginando as nossas vidas. Todos nós temos momentos difíceis. Quem aqui em 2022 teve algum momento difícil na sua vida? Todos nós temos, irmãos. Seja na saúde, seja na família, seja na vida profissional. Existem dias que você acorda achando que tudo está caminhando bem, de repente você recebe o quê? Notícias difíceis. Você recebe notícias ruins. De repente você vai ver, você esbarra em situações que são complicadas. E em todas essas situações, nós nunca estamos preparados. É ou não é? Você pega a gente de surpresa. E em muitas delas, nós nem somos maduros o bastante para lidar com elas. Mas todos nós somos rodeados de situações difíceis. Mas Deus tem uma promessa para mim e para você. Ele tem uma promessa para você. Mateus 28b. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Seja na situação difícil, o Senhor está comigo e está com você. E eu quero te dar uma notícia aqui, não sei se vai ser boa para você. 2023 está chegando. E você também terá situações difíceis em 2023. Mas o que nos dá base é saber que o Senhor está conosco em todos os nossos momentos difíceis. E tem uma frase do pastor Bill Johnson, que ele diz o seguinte: meditar nas promessas de Deus irá fortalecê-lo.
quando eu e você meditamos nas promessas de Deus, seja nos momentos de dor, seja nos momentos de dificuldade, nós somos fortalecidos. Agora, quem tem promessas de Deus na sua vida? Levanta a mão comigo. Todos nós temos promessas. Nós precisamos meditar nas promessas que Deus tem feito para mim e para você. Nós precisamos estar com os nossos corações abertos. Nós precisamos dar espaço, mesmo que em situações difíceis, para que as promessas de Deus sejam o nosso caminhar dia após dia. Amém? Precisamos ter isso muito claro para nós. Precisamos ter isso nas nossas vidas, nos nossos corações. Uma outra situação que nós precisamos aprender. Então, a primeira situação que nós temos que aprender é: todos nós passamos por situações difíceis. Vire para quem está do seu lado e fala assim para ele: eu passo por situação difícil também, viu? Não precisa contar para ele não, mas fala para ele: eu passo por situação difícil também, viu, irmão? Achou que fosse fácil para mim, é? Sabe, meus irmãos, todos nós passamos, mas todos nós temos promessas de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Segundo lugar, coisas que precisamos aprender. Sabe o que é? Segundo lugar, todos precisam aprender a recomeçar. E continuando a leitura, o verso 6 de Ruth, capítulo 1. Olha o que diz. O verso 6 de Ruth, capítulo 1. Quando Noemi soube que o Senhor viera em auxílio do seu povo, então quando ela ficou sabendo, lá em Moabe, Noemi ficou sabendo que lá na terra natal dela as coisas estavam sendo restauradas, havia alimento para as pessoas de novo, diz o seguinte: ela decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Noemi resolve voltar para a sua terra natal. Ela não estava apegada às memórias daquele novo local para ela. A casa dela, voltar para a terra dela, poderia remeter ela a muitas coisas, porque não foi fácil abandonar tudo. Não foi fácil chegar em Moabe e perder tudo. E no momento ela se esbarra numa situação onde ela iria voltar para a terra natal dela, onde naquele lugar tudo remeteria quem? Ao marido dela que faleceu. Ela passaria por lugares onde seus filhos brincavam quando pequeno. Ela voltaria para a sua terra natal e na sua casa, quando ela entrasse na sua casa, a recordação que ela teria que seria do quê? Do marido, da família dela. Não era fácil, irmãos. Mas aquela mulher, ela resolve retornar para a sua terra natal. Ela resolve voltar para o seu ponto de origem, onde tudo havia começado na vida dela. Aonde ela estava com a sua vida devastada. Seria uma oportunidade de recomeço. Então ela resolve voltar. Ela resolve voltar para onde tudo aconteceu na vida dela. Aonde ela criou seus filhos. Aonde ela casou-se. Aonde ela tinha tudo, a casa dela. Ela resolve voltar. Sabe por quê? Porque ela estava disposta a recomeçar. Estar disposto a recomeçar. Nós podemos passar por situações difíceis. Eu tenho certeza que 2022 pode não ter sido um ano não pode ter sido um ano fácil para muitos. Esse ano aconteceu muita coisa. E para encerrar o ano, o Brasil perdeu para a Croácia ainda, né? Só para ajudar. Você achando que fosse estar fazendo festa hoje? Você achando que ia vir domingo à noite no culto? Mas tivemos que engolir essa. Mas falando da sua vida, não foi um ano fácil. E aí muitas vezes você olha o próximo ano que surge à sua frente, você tem receio
de recomeçar muitas coisas, muitos projetos. Você olha para sua família e você acaba não acreditando mais. Mas a palavra de Deus nos mostra que aquela mulher, quando ouviu falar da terra natal dela, que tudo estava normal, ela resolve retornar. Nós precisamos recomeçar. Existem muitas situações que se levantam nas nossas vidas para roubar a nossa alegria, para roubar o nosso presente e afetar o nosso futuro. Mas nós precisamos ter em mente o seguinte: nós precisamos virar a página. Você precisa virar a página. Você precisa olhar para frente com novos olhos. Você pode ter chegado até aqui, meu irmão e minha irmã, cansado. Você pode ter chegado até aqui estressado. Você pode ter chegado até aqui se carregando, falando, eu não vejo a hora que esse ano acaba. Mas o Senhor nos dá uma oportunidade de recomeço hoje. Hoje. E Jesus nos faz um convite lá em Mateus 11, 28. Vinde a mim, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e o quê? E eu lhes darei descanso, alívio. Descanso, alívio. Sabe que eu estava analisando essa referência de Mateus, e cansados aqui, sabe de onde vem a palavra cansado? A tradução vem da palavra surra, aborrecimento. Surra, aborrecimento. Esse sobrecarregado que está aqui significa estar carregado de algo, significa estar com um peso nas suas costas. Mas aí quando eu olho a palavra descanso, a tradução dela diz provocar ou permitir que alguém pare com algum movimento ou trabalho a fim de recuperar e recompor suas energias. Eu me recordava, quando eu assistia a luta de boxe, não passa mais, né? Lembra do Mike Tyson? Quem lembra do Mike Tyson aqui? Tá velho, Olavo? Meu pai que falava dele para mim. O que acontece com os lutadores? Entre os rounds, eles estão a maior surra do mundo, ficam todos desfigurados, de repente vão lá para o lado lá, para falar com o técnico. Ali eles têm um tempo de descanso, pouco, mas tem. Eles trabalham o que? A recomposição dele. E eles podem ter perdido, irmãos, ele pode ter tomado uma surra naquele round. Ele para ali, eu não lembro quanto tempo, se é 1 minuto e meio, não lembro quanto tempo é. Mas quando eles retornam para a luta, o que acontece com eles? Eles voltam com uma nova estratégia. E às vezes, muitas das vezes, viram a luta, viram o jogo. Mas o que acontece com eles? Eles param, retraçam a rota, retraçam a estratégia e voltam para o jogo. Nós precisamos... Meu irmão, você apanhou muito esse ano. Está chegando aqui com o olho roxo, braço enfaixado, mancando. É ou não é, Fernanda? Mas o que acontece? É o momento de nós refazermos a rota. É o momento de a gente olhar para trás, olhar onde nós erramos, olhar aonde nós erramos. E quando o Senhor fala, venham a mim, quando eu vou a Ele, vem a mim, eu vou sentar-me diante dEle, eu vou ouvir o que Ele tem para me falar, eu vou seguir as suas orientações, eu vou descansar na presença dEle, porque após isso, o Espírito Santo de Deus vai me fortalecer, para que eu possa recomeçar. É tempo de você recomeçar, é tempo de você olhar para frente, e é tempo de você recomeçar. Terceiro lugar, outra coisa que você precisa aprender. Noemi decidiu recomeçar, mas algo acontece. Ela decidiu voltar ao ponto de início dela, mas ela não decidiu voltar sozinha. Quem que ela chamou para ir com ela? As 2 noras dela. Eu não é? Então o que acontece? Ela chama as suas noras e chama elas para recomeçarem com ela também. A ligação que ela tinha com aquelas 2 mulheres havia sido perdida. Qual era a ligação que ela tinha com elas?
Seus filhos. Mas seus filhos haviam morrido, ela não tinha mais ligação com ela. Era uma mãe que havia perdido seu esposo e havia perdido 2 filhos. E aquelas 2 mulheres não tinham mais ligação com ela. E é a partir desse episódio que uma das citações mais lindas da palavra de Deus é feita. Aonde Orfa decidiu ficar em Moabe. Aonde Ruth diz o seguinte, em Ruth capítulo 1, verso 16 e verso 17, uma das citações mais lindas de toda a Bíblia, diz o seguinte: Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe e não mais acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Ela estava abrindo mão da sua terra, mão da sua religião, e decidiu seguir a sua sogra. E quando Noemi volta para sua terra, ela não volta sozinha. Sabe qual é o grande problema, irmãos? Muitas vezes você insiste em andar sozinho. Você insiste em andar sozinho. Sabe o que significa o nome Ruth? Sabe o que significa o nome Ruth? Amizade. Ruth significa, Edson, amizade. E Ruth decide acompanhar Noemi. Faz uma das declarações mais lindas da palavra de Deus. E nos mostra que todos nós precisamos de amigos e amigas. Agora eu te faço uma pergunta. Colega todo mundo tem. Tá cheio. Você tem amigo? Você tem amigo? Você tem alguém que você pode chegar e abrir seu coração? Você tem o hábito de cultivar amizades? Não, eu tenho um monte de amigos. Não, você tem um monte, mas qual desses você abre seu coração? Qual desses você é você mesmo? Qual desses? E aqui, Noemi e Ruth nos dão uma aula. Nos dão uma aula. De que em momentos difíceis, talvez, meus irmãos, talvez não, com certeza, seria o maior desafio da vida de Noemi. Ruth nem tanto, porque ela não era da terra de Noemi, mas da vida dela. E ela decide aquilo, não fazer aquilo sozinha. Sabe o que está acontecendo com muitos de nós? Nós estamos querendo fazer tudo sozinhos. E eu queria te falar algo. Você vai tentar e não vai conseguir. Por isso o Senhor nos coloca pessoas para nos acompanhar. Joseph Addison tem uma frase dele que eu marquei aqui para falar para vocês. Diz o seguinte: a amizade desenvolve a felicidade e reduz o sofrimento, duplicando a nossa alegria e dividindo a nossa dor. Vou ler de novo para vocês. A amizade desenvolve a felicidade e reduz o sofrimento, duplicando a nossa alegria e dividindo a nossa dor. Não ande sozinho. Não ande sozinho. Tem muita gente andando sozinho. Não ande sozinho. Tem alguém perto de você. Nós, a Comunidade da Graça, sabe como ela é conhecida? Como a igreja dos relacionamentos. Irmãos, nós valorizamos os relacionamentos. O tema desse ano que passou, qual era? Qual é ainda, né? Que não acabou o ano ainda? Quem ama, anda junto. Ano que vem,
um só coração. Sempre o quê? Incentivando a não andar sozinho. Amém. Quarto lugar. Todos que caminham com Deus têm um final feliz. Todos que caminham com Deus têm um final feliz. Mesmo que a história seja complicada, o final é o final de um vencedor. Porque é Deus quem cuida das nossas vidas. Lendo o livro você pode ler o livro de Ruth, é um livro pequeno, ele só tem 4 capítulos, um livro gostoso de ler, não é aquele livro com português mais difícil, gostoso de ler, a história entendível. Mas avançando nos capítulos aqui, quando você lê, você vai ver que Noemi teve a graça de ter Ruth ao lado dela. Noemi teve a graça. Nós não ouvimos mais falar de Orfa, porque ela decidiu o quê? Seguir o seu caminho, estava no seu direito. E aí quando você avança nos capítulos, você vai ver que Ruth, ela encontra um homem para recomeçar sua vida. E aqui o que acontece aqui, né, chama-se o conceito do resgatador de Goel, que é um conceito que está lá em Deuteronômio 25, de 5 a 10, onde diz o seguinte, eu vou ler para vocês. Se um homem morresse sem deixar filhos, Ruth casou com o irmão do sogro dela. E diz o seguinte, se um homem morresse sem deixar filhos, seu irmão deveria se casar com a viúva e era obrigado a gerar um filho em nome do seu falecido irmão. Esse sistema é chamado de levirato e é descrito com detalhes, né, em Deuteronômio 25, de 5 a 10. E este sistema preservaria as famílias que não teriam um fim repentino. E aí o que acontece? Vamos ler Ruth capítulo 4, verso 13. Ruth capítulo 4, verso 13 ao verso 17. Nos diz o seguinte: Boaz se casou com Ruth. Boaz era irmão de Elimeleque. Boaz se casou com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz um menino. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos para você. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram seu nome e disseram: Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de quê? Obed. E esse foi o pai de quem? E Jessé foi pai de quem? Subentendendo, Obed foi avô de quem? De Davi. Presta atenção. Ruth era de outra nacionalidade, mas ela foi colocada na descendência de Jesus Cristo. Ela foi colocada na genealogia de Jesus Cristo. Deus abençoou poderosamente. Nós temos, essa criança simbolizava o recomeço. Essa criança simbolizava o recomeço. O recomeço para Noemi e o recomeço para Ruth. Recomeçar. Era uma criança que tinha a vida inteira pela frente, mas para aquelas 2 mulheres simbolizava muito. Noemi não podia ter mais filhos, pela sua idade, pela sua condição. Mas o que Ruth fez? Ofereceu a Noemi aquele filho. E ela, como avó daquela criança, teve o prazer de criá-lo como filho. E nós vemos aqui uma situação onde foi recomeçada, onde houve recomeço. E a gente vê essa criança estando na genealogia de Jesus. Ou seja,
Ou seja, Eclesiastes 7:8. O fim das coisas é melhor que o seu início. O final do seu ano pode ser melhor do que como ele começou. Eu não sei como você chega até aqui. Eu não sei como chega o seu estado até aqui hoje. Mas eu sei que nesses 10 dias, Deus pode colocar alegria no seu coração, meu irmão. Dá tempo de recomeçar muita coisa, dá tempo de pedir perdão, dá tempo de restaurar relacionamento, dá tempo de fazer caminho de volta, dá tempo de acontecer muita coisa na sua vida ainda. Não desista, meu irmão. Dá tempo de recomeçar. Basta você se posicionar. Tudo é uma questão de posicionamento. E o seu final, o final do seu ano, vai ser melhor do que como ele começou. Porque Deus reserva grandes coisas para a sua vida neste ano ainda, em nome de Jesus. Meu irmão, eu não sei como está a sua vida hoje. Eu não sei pelo que você tem chorado. Mas talvez você já tenha até desistido. Talvez você, como lutador de boxe, foi para as cordas, para o intervalo e falou: eu não volto mais para essa luta. Não, volta, porque o Senhor vai te dar graça em nome de Jesus Cristo. Deus tem algo poderoso reservado para você em nome de Jesus. Eu queria convidar que você se colocasse de pé no seu lugar. Gostaria de orar com você.